Artigo 19-C. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período 2020. E, de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social, 2020. Segunda, em que a segurada tenha recebido salário maternidade, 2020. Terceira, de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições, 2020. Quarta, em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições, 2020. V. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122, da indenização à Previdência de tempo anterior à filiação obrigatória ao RGPS para que este seja considerado como tempo de contribuição, 2020. Sexta, de atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior à obrigatoriedade de filiação ao RGPS, 2020. Sétima, de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social, 2020. Oitava, de licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição como segurado facultativo, e, 2020. Abre aspas, o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ARPPS. Fecha aspas. Nona, em que o segurado C e o FACU tenham contribuído apenas com 11% ou 5% da dona de casa ou MEI, observado o disposto em seu parágrafo 2º, da complementação dos 20% para a obtenção da aposentadoria por TC. 2020. Parágrafo 1º será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, exceto para efeito de carência. Nota: o tempo de auxílio-doença, doença do trabalho e invalidez não contam como carência, mas é tido como TC. 2020. Parágrafo 2º. As competências em que o SC mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. 2020. Parágrafo 3º. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício no RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. 2020. Artigo 19-D. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 18, da inscrição do especial e dos dados que devem ser apresentados nela, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. 2020. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. 2020. Parágrafo 2º. A manutenção e a atualização anual do CNIS ocorrerão por meio da apresentação, pelo segurado especial, de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 2020. Parágrafo 3º. A aplicação desse sistema de cadastro no CNIS não poderá acarretar ônus para o segurado especial, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º a seguir. 2020. Parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes do CNIS. 2020.
Parágrafo 5º. A atualização anual do sistema de cadastro será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. 2020. Parágrafo 6º. É vedada essa atualização anual decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5º acima. 2020. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 anos, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. Resumo: se atrasar a atualização anual por 5 anos, não poderá mais o fazer simplesmente através de autodeclaração, será necessário o recolhimento de sua contribuição para atualizá-lo. Parágrafo 8º. O INSS utilizará as informações constantes do CNIS para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. 2020. Parágrafo 9º. Prestar atenção na data, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, por meio das informações constantes do cadastro CNIS, observado o disposto no parágrafo 18. 2020. Abre aspas, parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9º acima será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no sistema de cadastro dos segurados especiais de que trata o caput. Fecha aspas. Parágrafo 10. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte: 2020. A autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS, 2020. Segunda, a ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso, 2020. Terceira, as informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício da atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. 2020. Parágrafo 11. Complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro do especial no CNIS, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros: 2020. Contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural, 2020. Segunda, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP, ou pelo documento que venha a substituí-la, 2020. Terceira, bloco de notas do produtor rural, 2020. Quarta, documentos fiscais de entrada de mercadorias emitidos pela empresa adquirente da produção rural, com indicação do nome do segurado como vendedor, 2020. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entre posto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, 2020. Sexta, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural, 2020. Sétima, cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou, 2020. Oitava, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. 2020. Parágrafo 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. 2020. Parágrafo 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAIC, 2020. Conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso, 2020.
Segunda, será fornecida em 2 vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta, 2020. Terceira, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença, 2020. Quarta, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, 2020. V. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade, e, 2020. Sexta, consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. 2020.